Olá, amados! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma palavra hoje simplesmente linda para ser compartilhado à tua vida. Bíblia na mão, palavra no fogão. Deus falando com você face a face. Amém? Abre junto comigo a tua Bíblia num trecho bastante conhecido. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 3, verso 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Pai, te rendemos graças pela oportunidade em poder falar do teu amor. Deus, somos tão falhos e tão pecadores que todos os dias necessitamos estar a pedir-te perdão pela honrosa oportunidade em estar em tua presença. Cuida de nós, Pai. Faz o que nós não podemos fazer e entra onde nós não podemos entrar, porque o Senhor é o Deus de maravilhas. Em nome de Jesus, amém. Olha, na verdade hoje eu venho falar de um pai que ama o filho. Sim, mas há um detalhe. Este pai, ele ama o filho, mas além de ele amar o filho, ele ama toda uma nação. Tudo começa lá no princípio. O Senhor, ele tomava conta do céu, da grandeza que lhe é assistida, mas o adversário, a saber Lucifer, que tomava conta ou regia o grande coral com tanta maestria que de repente o orgulho sobrevém à sua mente e daí então ele se rebela. E ao ele se rebelar, Deus então o expulsa ou lhe joga lá de cima e coloca em um lugar que certamente ninguém quer ir. Mas há um detalhe nessa história. Deus, logo após isso, ele intenta no seu coração o desejo em criar a raça humana. Primeiro, Deus pega um boneco do pó, ele pega e forma uma pessoa e sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Até aí tudo bem, tudo normal. Mas com o passar do tempo, acontecem grandes acontecimentos. O homem, ele ainda agora começa a ter maldade no seu coração com o passar do tempo, logo após a criação de Adão. Segundo alguns estudiosos dizem, Jesus é o segundo Adão. Mas a gente vai ver que Deus, ele nunca perde o controle de nada. Talvez você agora esteja passando por um problema e não está entendendo o porquê. Não está sabendo como agir ou reagir nessa situação. Talvez o Senhor queira de você mais oração. Talvez o Senhor queira de você mais adoração. Talvez o Senhor queira de você mais obediência, mais humildade, mais discernimento, porque nem tudo é Deus. Nem tudo é Deus quem fala. Muitas vezes é a gente que toma a atitude própria de querer ir para onde Deus não está mandando. Deus era uma ordem a Adão, disse: Adão, olha, você vai viver, vai dar nome aos animais, você vai fazer tudo menos daquela árvore da lei do conhecimento. Você não vai tocar, você não vai comer o fruto. Mas há um detalhe.
Nós só fazemos o que é errado. Paulo próprio disse que o que nós não queríamos fazer, a gente faz. E aquilo que a gente queria fazer, a gente não faz. É uma batalha espiritual, constante, travada em nosso ser. Onde uma parte diz que nós temos que adorar a Deus, que nós temos que nos santificar, que nós temos que estar debaixo da graça do Senhor. E a outra parte pende ao pecado. Mas continuando aí da história de hoje, que está tão linda, vai acontecer vários erros. Cada homem que Deus vai levantar vai ter uma falha. Acima de tudo vai cair, vai pecar, vai errar, vai ser grosseiro, vai se debandear. E certamente o Senhor, logo após Adão pecar, ele disse que da descendência de Abraão viria um que ia esmagar a cabeça da serpente. A saber que a serpente era o nosso adversário que induzira Eva, junto com Adão, a pecar. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde tinha muito pecado, dali o Senhor iria gerar a graça. Graça que quer dizer favor imerecido. A gente não merece, mas Ele dá. Mas a história está tão interessante que vai chegar agora onde eu quero. No nascimento do menino Jesus, que outrora já estava sendo profetizado pelo profeta messiânico Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando ele vai ali dizer: e um menino vos nasceu, e um seu nome vos deu. Amém? Entende comigo? Você está comigo para entender? Olha que coisa interessante. Aqui, logo após o nascimento de Jesus, Jesus estava aqui conversando acerca com Nicodemos, acerca do nascer de novo. E no meio dessa conversa, em primeiro lugar ele vai dizer: em verdade vos digo que é necessário que nascemos de novo. Um novo nascimento. É saber que para nós cristãos, nascer de novo é simplesmente você aceitar a vontade de Deus. Ou dias atrás eu estava falando de que a gente não aceita Jesus. É Ele quem nos aceita. Ou seja, Ele disse: não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. Mas agora eu quero chegar na parte principal. E eu quero tua atenção redobrada. Que pai, em sã consciência, pegaria o seu único filho e daria para morrer por um monte de pecadores? Por pessoas que tem horas que se acorda cantando e tem horas que se acorda reclamando. Por pessoas que tem hora que se acorda no mar de rosas e tem hora que se acorda cheio de espinhos. Que pai, em sã consciência, pegaria o seu único filho e entregaria por um monte de pessoas que em determinados momentos o abandonaria, o rejeitaria, zombaria dele? Oh, aleluias! Temos visto nos dias atuais tanta coisa acontecendo. A raça humana tem se rebelado contra o Criador, fazendo e distorcendo a palavra que ele inspirara muitos homens dele. Mas há um detalhe. Jesus, ao conversar com ele em certa feita, quando estava lá no monte Getsemane, Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus estava dizendo: Senhor, é necessário mesmo morrer por esse povo? É necessário mesmo o Senhor entregar a mim o melhor que o Senhor tem para morrer por todos eles? Imagino eu lá no espiritual, Jesus conversando com Deus, porque Jesus, Deus e o Espírito Santo formava a Trindade celestial e ainda forma. Deus dizendo: meu filho, ainda que seja possível morrer por este povo, eu morro. Porque a gente só prova que ama quando a gente é capaz de dar algo, alguma prova de amor. Quando você ama alguém e alguém certamente diz: você me ama, me dá uma prova de amor. Jesus ali estava dizendo que amava a raça humana. Ei,
Você que é pecador, você que muitas vezes é um drogado, você que muitas vezes é uma prostituta, você que muitas vezes é um ladrão, um homicida, Jesus está dizendo: eu provei que te amo. E hoje eu quero que você me prove que me ama. Presbítero, como é que eu posso provar que amo a Deus adorando a Ele? Presbítero, como é que eu posso provar que amo a Deus exaltando o nome dEle? Esquecendo de pecar, esquecendo e procurando a cada dia santificar-se na presença dEle. Muitas vezes a gente faz declaração de amor para tanta gente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa e responde para você mesmo. Quantas vezes você diz que ama a Deus? E não é só dizer que ama, é provar que ama. Jesus, quando estava conversando com Pedro, ele disse algo bem interessante. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Pedro disse: eu te amo, Senhor. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida das minhas ovelhas. Cuida dos meus pequeninos, cuida dos meus filhos. E esta palavra causa em nós bastante emoção, porque não se fala mais da cruz. Está na hora da gente dar valor àquele sacrifício. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira que não se pode imaginar. Você já parou para meditar na proporção desse amor? Por você? Porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Para Deus. Se você está sentindo a presença de Deus através desse áudio, é porque Deus está falando contigo. Se você que está aí afastado, se você que está aí que ainda não conhece a Jesus, eu te faço um desafio de aceitá-lo. De aceitar a vontade dele na tua vida. E eu te garanto que ele vai mudar todo o quadro, toda a trajetória da tua história. Tal maneira que deu seu único filho, ou seja, o único que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Infelizmente, há um punhado de pessoas dizendo que depois que morreu acaba, mas não é assim. Tem uma vida eterna. Nós vamos ser servidos pelo próprio Deus. Vamos passear nas ruas de ouro e de cristal. Aqui nós pagamos aluguel, aqui nós passamos por prova, aqui nós precisamos de medicação para viver, mas lá em cima não vai ter doença. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, que somente o brilho dele, ou a glória dele, vai fazer brilhar todo aquele lugar. Amém? Deus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Que Deus te abençoe. Eu tenho uma novidade para você. Estamos pouco a pouco mudando em algumas coisas o Bíblia na mão. A palavra sempre será original. A gente não pode mudar isso. Mas em termos do tratamento com os ouvintes, não se espante se em algum dia você ver o teu celular tocar e de repente ouvir essa voz: olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, de vez em quando a gente vai estar ligando para algum ouvinte para saber se ele está bem, para orar, para deixar um versículo, independente de onde você esteja no Brasil. Amém? Nós vamos falar de Deus para você. E certamente vamos estar dizendo para você que você é uma bênção e agradecendo ao carinho de cada ouvinte. Então, certamente você será um desses contemplados a eu te ligar e falar com você e saber se você está bem e orar por tua vida. Espere, novidades virão, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Este foi Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Fique em paz, em nome de Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém.